Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Só tu choras, irmão, em teu carpir dorido, porque trazes assim o peito compungido, guardando a noite n'alma e o fel no coração. Eu sei, algo cruel te agasta e infelicita, um travo de amargor, de pena, de desdita, semeia de tristeza a tua solidão. A festa da natura, a festa gloriosa estranha ao teu sentir. Na noite dolorosa, ascendes solitário ao Gólgota infeliz. Se a volta dos teus pés esplende, canta a vida, no imo do teu ser descerra-se a ferida, que sangra de obsconça e rota cicatriz. Entanto, amigo meu, a noite constelada desdobra pelo além as lúcidas moradas, que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime no pórtico ideal, na glória do porvir. É um trecho de um poema de Hernani Santana e que retrata de uma forma ímpar o sentimento do ser humano. Quando estamos num momento feliz, a felicidade é uma coisa boa, a gente até consegue repartir com os outros. Mas quando estamos num momento infeliz, num momento triste, aí parece que toda a tristeza do mundo é só nossa e que ninguém compartilha esses momentos. Então o poeta diz com uma ternura singular: só tu choras, irmão. E na crença da individualidade, parece que somos as únicas pessoas no mundo a sofrer, ou como se todo o sofrimento da terra viesse para os nossos ombros. É uma forma de enxergar a vida, porque em realidade alguma coisa no cérebro humano diz que o seu sofrimento não tem igual, é maior do que de todas as outras criaturas. E hoje a neurociência vem nos dizer que o homem gosta de sofrer, gosta de se sentir infeliz. É tão interessante isso. Há pouco tempo eu estava lendo sobre o Código de Hammurabi, e lá no Código de Hammurabi ele já falava a esse respeito. O homem gosta de sentir culpa e ele gosta de alimentar essa culpa com o sofrimento, com a dor. É muito interessante isso. Já lá, 4.000 anos antes de Jesus, alguém fazer esse tipo de afirmativa, e hoje a ciência vir corroborar com essa afirmativa. O homem gosta de sofrer. Isso parece uma incoerência, mas em realidade não é. Porque nós temos um problema de semântica muito sério. Nós colocamos determinadas palavras de uma forma pejorativa e vamos sedimentando essa palavra pejorativamente ao longo do tempo. Não buscamos mudar o panorama daquilo que nós acreditamos, naquilo que nós vemos, ou naquela palavra na qual colocamos a pecha negativa. E o interessante é que isto ocorre também em nosso movimento espírita. Os espíritas criaram um sentimento em torno de uma palavra que a tornou negativa, pesada, desagradável e, mais do que tudo, ofensiva. Se alguém se dirige para nós e usa essa palavra a nosso respeito, a reação é imediata.
Se somos educados e não reagimos com palavras, internamente a gente reage. Se alguém diz, você está perturbado, olha que ofensa. Nós reagimos contra essa palavra. E quando eu digo isso, eu digo com conhecimento de causa, porque eu já vi até briga por causa da palavra perturbado. E eu acho interessante, porque a palavra perturbado não é nada demais. Querem ver? Kardec faz uma pergunta ao mundo espiritual. Pergunta ele ao mundo espiritual. 459. Os espíritos interferem em nossa vida? Todo mundo conhece essa resposta. E os imortais responderam: mais do que imaginais. De ordinário, quer dizer, comumente, são eles os espíritos quem vos dirige. Olha que coisa interessante. Então, nós não temos dúvida, ninguém discute essa resposta, que os espíritos interferem em nossa vida mais do que imaginamos, que de ordinário eles dirigem os nossos passos, nossos pensamentos, as ações, as reações, que os espíritos fazem isso, nós não temos a menor dúvida. Mas se alguém diz, você está perturbado, olha o insulto. Então vamos ser coerentes e analisar o fato de os espíritos interferirem em nossa vida. Aí a pergunta: que tipo de espírito que interfere na sua vida? Pensa bem, é você que não é perturbado nunca, e que se alguém disser que é perturbado vai se ofender. Então você comece a pensar: que tipo de espíritos interferem em minha vida? Bem, durante o dia eu tenho reações como todo mundo tem. Eu me irrito, eu me aborreço, eu reajo, eu falo mal dos outros, eu digo mentira, eu sou ciumenta e invejosa também, apesar de nunca ninguém gostar de dizer que é invejoso, mas um pouquinho de inveja sempre é bom para as pessoas. Então nós temos esse tipo de reação no decorrer do dia. Aí a pergunta: que tipo de espírito interfere na sua mente nessas horas? Será que é Francisco de Assis? Ou talvez Joana de Ângeles? Ou pode ser Emmanuel também. Mas agora, como Chico já está do outro lado da vida, talvez seja ele. Será que são esses espíritos que insuflam no seu coração as reações que você tem durante o dia, nessas 12 horas ou 24 horas, porque a gente vai contar também o sono, durante o período de sono, quando nós nos encontramos com os nossos afetos e desafetos? Que tipo de espírito interfere? Nem precisa responder, eu respondo: espíritos perturbadores. Então, como consequência disso, o que é que nós somos? Estou perguntando. Perturbados. Então, qual a ofensa que existe em que alguém nos chame de perturbado? E por que nós utilizamos essa palavra quando desejamos ferir alguém ou quando desejamos colocar uma ideia mais ou menos desagradável na mente de outras pessoas a respeito de um outro alguém? É tão interessante como em nosso movimento a gente taxa as pessoas de perturbada. Olha, a Ana está muito perturbada, só falou de perturbação. Qual é o problema? Porque o que é que nós somos? Perturbados. O que é que eu sou? Perturbada. O que é que o Chico era? Perturbado. O Chico era perturbado 24 horas por dia. Ele dizia que os espíritos estavam constantemente em torno dele.
Uns desejando mandar recado, outros desejando brigar com alguém, outros fazendo isso. Então a mente dele estava constantemente perturbada pela presença desses espíritos perturbadores. Então a palavra perturbado não significa nada, significa apenas a resultante daquilo que somos. Então qual deveria ser a nossa reação diante da palavra? Se alguém vem e diz: Ana, você está perturbada, a minha reação geralmente é indagar: o que é que eu estou fazendo de diferente? Porque o perturbado, geralmente ele faz alguma coisa diferente, tem atitudes exóticas, tem comportamentos desagradáveis, tem isso, tem aquilo. Então, se alguém diz que estamos perturbados, a reação lógica de quem deseja realmente se modificar, estabelecer uma mudança para melhor, é perguntar: o que é que eu estou fazendo de diferente? Que é para mudar o comportamento. E dessa forma, a gente conseguir estar acima das perturbações do cotidiano e estratificar na mente uma conduta diferenciada, porque é a conduta diferenciada que evita que, mesmo perturbado, a gente entre no quadro de perturbação. É aquilo que Jesus diz no Evangelho que às vezes a gente não entende. Em tudo sereis afligidos, porém não aflitos. Olha que coisa interessante. Em tudo sereis afligidos, mas não aflitos. Quer dizer, nós vamos sofrer aflições em várias ocasiões da nossa vida. Em várias circunstâncias nós seremos afligidos. Agora, entre estar afligido e se tornar aflito, há uma diferença. A pessoa aflita não raciocina, não pensa direito, faz as coisas atabalhoadamente e na maioria das vezes faz as coisas erradas, porque está dentro de um quadro de aflição. Então, no nosso pensamento espírita, nós vamos saber: em tudo seremos perturbados ou acicatados pela perturbação. Agora, entrar do processo, aí corre por conta de cada um. E quanto mais reagimos contra a palavra, mais perturbado a gente está. Então nós vamos observar determinadas circunstâncias da vida que demonstram o nosso grau de perturbação e que, todavia, nós não levamos em consideração. A gente não cataloga como sendo quadro perturbativo. Então a palavra nos atinge, mas uma situação perturbativa que a gente acha que é comum entre os mortais, e realmente é, essa não nos ofende. Pelo contrário, a gente até diz que está, porque não entende que seja uma perturbação. Então vamos ver. Eu vou procurar dizer uma coisa que ninguém aqui sofre, que é para que ninguém reaja contra mim. Mau humor matinal. Ninguém tem mau humor matinal aqui, não é? Ninguém acorda mal-humorado. Todo mundo acorda feliz, cantando, viu o passarinho verde, sonhou com os anjos. Se não for assim, e se você acorda mal-humorado muitas vezes, me perdoa, mas você é perturbado. E dá para analisar essa perturbação. Veja bem, quando nós desdobramos no período do sono, para onde a gente vai? Nós vamos para aquele lugar que a gente morre de medo de ir para sempre em termos, que é o mundo espiritual. Toda noite nós desdobramos e fazemos um exercício de desencarnação. Vamos para o mundo espiritual. Aí vamos ver o grau de perturbação em que nos encontramos. Se a gente vai para o mundo espiritual e tem um encontro em nosso lar, então nós somos levados pela hostes de André Luiz
para o nosso lar, e ali a gente encontra aqueles espíritos que ele conta nas obras que ele psicografou através do Chico, e aquele clima com aquela música linda, tocante, aqueles espíritos todos em estado de oração, em estado de graça. Como é que a gente vai ficar? Nós vamos entrar no clima e vamos estar em estado de graça. Aí nós saímos dessa região de paz e retornamos ao corpo físico. Como a gente vai despertar? Aborrecido? Mal-humorado? Zangado? Estou perguntando. Feliz. Feliz. Nossa, aquela coisa boa. Deve ter acontecido na sua vida algum dia em que você acordou e falou assim: nossa, eu estou tão contente, parece que eu andei lá pelo céu, dei uma passada por lá, conversei com Deus, eu estou me sentindo feliz. Então essa é a atitude de quem tem companhias agradáveis no mundo espiritual. Todavia, se você vai dormir e é convidado ou arrastado pelas companhias para as zonas umbralinas, aqueles embalos de sábado à noite, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de todos os dias, aquela confusão, os miasmas deletérios, aqueles pensamentos bem desagradáveis, aquelas companhias barulhentas, aquela luz que acende e apaga, fica, nem sabe se está na escuridão ou se está na claridade, aquela complicação toda, música estrondante. E quando termina aquela festa toda, você volta para o corpo. Como é que você volta? Perturbado. Perturbado. Mal-humorado, zangado, porque o perispírito volta encharcado de fluidos negativos, de fluidos miasmáticos. Então, quando dá o choque com o corpo físico, o corpo reage também àquelas vibrações negativas e você acorda zangado, mal-humorado. Aí você pergunta à sua esposa: o café já está pronto? E ela: ainda não. Você está pensando o quê? Ou então é a esposa quem diz ao marido, quando ele pergunta: meu bem, cadê a minha meia? Sou eu quem uso a sua meia? Procura no lugar onde está sempre, onde eu guardo sempre. Ou é o rapazinho que acorda, ou a jovenzinha que acorda mal-humorado e reclama com a mãe, reclama com o pai, não sabe onde guardou a mochila, não sabe onde está isso, não sabe. É aquela complicação de perturbação dentro de casa que não é brincadeira. Todavia, as pessoas não se aborrecem. Quando a esposa diz assim: puxa, mas você acordou assim? Estou mal-humorado hoje, estou muito mal-humorado. Quer dizer, falar que está mal-humorado não é pejorativo. Agora, falar eu estou perturbado, estou muito perturbado, é pejorativo. No entanto, é a mesma coisa. Se você acorda mal-humorado, você é muito perturbado. Tome cuidado, porque é o primeiro passo que você está dando para um processo obsessivo de largo curso. Então é um aspecto da perturbação que a gente não valoriza. Agora eu sei que aqui ninguém mais vai acordar perturbado. Vai acordar com uma vontade de brigar, mas vai sorrir, entrar em relax, e a pessoa vai perguntar: onde você esteve? Em nosso lar. Estou tão feliz. Só por fora, por dentro não. Todavia, há um outro passo que as pessoas também não catalogam como sendo perturbativo, e é tão comum na existência do ser humano. Vocês vão ver que é até engraçado, porque ninguém se aborrece. Alguém fica zangado ou se aborrece quando uma pessoa diz: você está muito irritado hoje. A pessoa não se aborrece. Agora, se falar que está perturbado, aí é insulto. Mas irritado não. A palavra irritada não significa nada. Mas irritação é o segundo passo perturbativo, já mais acentuado que o mau humor. É o segundo passo que nós damos.
E a gente leva numa boa, a gente fala, ih, hoje eu estou tão irritado, sai de pé de mim porque eu estou muito irritado hoje. Usa a palavra certa, eu estou muito perturbado hoje, mais do que de costume. É a palavra correta. Então a irritação que causa tanto problema, principalmente no lar, já é um processo perturbativo mais acentuado, ao qual nós temos que dar uma atenção. Se a irritação lhe visita o coração mais vezes, preste atenção, é um quadro perturbativo acentuado, porque a nossa situação, quando não estamos muito perturbados, não pode ser de irritação, é de tranquilidade, porque nós vamos apor aos aspectos negativos do caráter os aspectos positivos. E se já somos espíritas há algum tempo, a Joana diz que quem tem o Evangelho por um mês de Evangelho, já tem uma quantidade suficiente para mudar a sua vida. Um mês de Evangelho. Então quem tem 10 anos de Espiritismo, 20 anos, 57 anos, tem o dever de já ter superado os quadros acentuados de perturbação. É obrigação, evolução, progresso, mudança para melhor. Se isso não estiver acontecendo, de duas uma: ou não estamos estudando direito, ou não estamos prestando atenção naquilo que os espíritos estão nos ensinando. A irritação provoca um desconforto muito grande no lar. É o pai que espanca o filho na hora da irritação. É a mãe que bate com qualquer coisa que estiver na mão no seu filho. Quer dizer, a utilização do poder negativamente contra a sua prole. Os pais que espancam os filhos são perturbados, são irritados, perturbados, que espancam seus filhos, quando na realidade educar não é espancar. Educar é formar bons hábitos em nossos filhos, orientando-os para um caminho de tranquilidade, um caminho de paz. O terceiro estágio perturbativo, que já é um pouco mais acentuado que a irritação, é a agressividade. Quanta vez você ouve as pessoas dizerem: fulano é muito agressivo, Beltrano é muito agressivo. A agressividade já está bem juntinho da obsessão. Já há um acentuado, uma forma acentuada do espírito dominar a mente daquela criatura que está sofrendo com a agressividade. E isso é bem fácil da gente perceber nas pessoas. As respostas são sempre agressivas. A forma de falar é ostensivamente agressiva. E quando não agride com palavras, a agressão é física. Dentro do lar, então, nós vamos encontrar de uma forma bem comum essa agressividade entre os familiares. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, filhos com os pais. Uma agressividade que foge a qualquer parâmetro, até mesmo parâmetro de falta de educação, de falta de respeito. Então é uma forma acentuada e perigosa, é um chamado de atenção. Alô, você está muito perturbado. Se já chegou, se já ultrapassou o mau humor, a irritabilidade e já entrou na agressividade, já passou da hora de começar uma terapia em defesa da sua tranquilidade mental. Então vamos lembrar que para estabelecer uma terapia contra o mau humor, a irritabilidade, não vamos dizer a agressividade, que é mais acentuada, mas ao mau humor e à irritabilidade,
quando estamos passando por esses processos, ainda temos condições de nos defendermos sozinhos. Uma boa leitura antes de dormir, uma busca de tranquilização mental de nossa parte, tomar passes, ir à casa espírita, estabelecer uma conversa amistosa com os nossos familiares. Tudo isso pode nos ajudar a sair do ciclo perturbativo do mau humor e da irritabilidade. Na agressividade mais acentuada, nós já vamos precisar da colaboração de um terapeuta. A leitura agradável, a meditação da leitura feita, uma conversa boa, amiga, os passes na casa espírita e ainda um tratamento com um terapeuta e às vezes até a utilização de medicação para nos defendermos contra a perturbação mais acentuada que já está nos levando à obsessão. Então a gente vai percebendo que as palavras são muito importantes. Quando se faz uma leitura, a gente se prende ao enredo da leitura e deixa de ver os pequenos aspectos que chamam a atenção para uma modificação comportamental. E outros aspectos que nós não observamos e tratamos com tranquilidade, achamos que não são importantes. Já ouviu alguém usar essa expressão, perdi a paciência? Isso é uma coisa que acontece na vida da gente. A gente ouve a pessoa dizer, eu perdi a paciência. E a pergunta, como é que a gente perde o que não tem? É muito complicado, porque paciência é a ciência da paz, é uma virtude. Depois que você conquista uma virtude, você não perde nunca mais. Se porventura no decorrer da vida você vai perdendo, é porque nunca possuiu. Então é uma virtude que precisamos conquistar. E é bem interessante porque é um exercício que se faz também. Eu estava pensando sobre paciência, ter paciência, a ciência da paz, e eu pensando com meus botões, como é que eu vou adquirir paciência? Aí eu pensei, tem um momento que a gente é desafiado, realmente desafiado, a exercitar a paciência. E eu resolvi fazer esse desafio a mim mesma. Me preparei, perto do meio-dia, peguei um punhado de mensagem que estava em cima da mesa, coloquei na bolsa, peguei um livrinho de bolso, coloquei na bolsa e fui para a fila do banco ao meio-dia, ainda mais no centro de abastecimento do estado da Guanabara, que não mudou de nome ainda, que é um shopping gigantesco que tem lá, que atende o abastecimento dos comerciantes. Então quando chega meio-dia, lá tem vários bancos, qualquer agência que você entrar, você vai ficar feito uma sardinha dentro da lata, apertadinho. Eu falei, é a hora de exercitar a paciência, porque se tem uma coisa que irrita é uma fila. Você começa a olhar, a procurar para ver se está caminhando, e quando não está caminhando você reclama com o de trás, reclama com o que está na frente, reclama com todo mundo. Então eu fui com a minha bolsa preparada, entrei na fila, era a última. Quando eu entrei e abri a bolsa, tirei o livrinho e falei assim, agora eu não vou olhar para os lados, eu não vou ficar na ponta do pé para ver quantas pessoas tem na minha frente, eu vou esperar tranquilamente a minha vez. E peguei o livro e comecei a ler. Olha, não é fácil, mas eu estava lendo e procurando centralizar o pensamento naquilo que estava lendo. Tinha passado mais ou menos uns 5 ou um pouco mais que 5 minutos e já tinha algumas pessoas atrás de mim, quando bateram no meu ombro. Deram uma cutucadinha assim, eu olhei para trás, tinha um senhor
um pouco mais baixo do que eu, e eu percebi que ele estava mesmo muito perturbado. Ele virou e falou assim: a senhora está vendo? A fila não anda. Eu estou aqui há meia hora. E eu disse: não, senhor, eu estou aqui há pouco mais de 5 minutos e o senhor chegou depois de mim, então faz pouco tempo. Ah, não importa, não importa. Esse povo não tem nenhum respeito com a gente. E olha lá, a moça, só tem 2 atendendo, 2. Olha quanta gente, 2 atendentes. E veja bem, conversando, as 2 conversando e a gente aqui esperando. Eu falei: tenha paciência, tenha paciência. E eu estava dizendo para mim também: tem paciência, que a fila vai andar. Ele ficou quieto. Passou alguns segundos e ele deu outra cutucadinha. E eu olhei para trás: olha lá, ó. Sabe quem é que paga aquelas moças? Somos nós. É o nosso dinheiro. E elas estão lá, conversando, e a fila está aqui. A gente esperando, e eles lá se divertindo, conversando e tal. Falei: calma, meu senhor. Mas ele não tinha calma. Quando ele viu que ele não conseguia fazer eu entrar na impaciência dele, ele passou a mão através de mim e cutucou a senhora da frente. Deu uma batidinha lá no braço dela. Ela olhou para trás e ele falou assim: a senhora está vendo? Claro que eu estou vendo. Claro, eles não pensam na gente. É uma desconsideração. Isto aqui é um caso de polícia. Eu falei: Jesus, vai virar uma briga daqui a pouco. Aí o outro que estava na frente entrou na conversa também e virou um saceiro muito grande, um pandemônio, povo reclamando, povo falando. E eu falei: meu Jesus, vão sair no tapa daqui a pouco, porque ninguém sabe quem é o culpado e quem vai apanhar primeiro. Aí eu abri a bolsa, tirei uma mensagem daquelas que eu havia pego e ofereci ao baixinho que estava atrás de mim. Eu falei: o senhor não quer ler esse papelzinho? Ele falou: que ler papelzinho, coisa nenhuma? Onde já se viu essa desconsideração com quem paga impostos, com quem alimenta esses banqueiros, com quem isso... Eu falei: dá uma lidinha aqui, é uma coisa boa. Aí ele pegou o papel da minha mão, muito irritado, pegou o papel e começou a ler. Quando ele começou a ler, ele se tranquilizou um pouquinho e foi lendo. Leu mais um pouquinho, mas a mensagem era pequena, era muito larga. Chamava-se Calma, uma mensagem de Agar, psicografada pelo Chico há muitos anos atrás. Então ele foi lendo. Aí ele deu uma cutucada no meu braço e falou assim: tá aí, não é uma coisa? As pessoas precisam ter calma. A senhora está vendo? Esse povo aí não tem mais papelzinho aí, daí que eu vou distribuir para esse povo para ver se ele se acalma um pouco. E eu dei a ele um pacote de mensagem e ele foi distribuindo no meio do povo lá para acalmar os ânimos. Então é um exercício no trânsito, quando está aquela confusão de carro, você tentar pensar no bem. Olhe para um lado, vê o motorista que está do outro lado e pense nele com carinho, com fraternidade, com amizade. Ele também está no trânsito e a irritação pode provocar tanta coisa desagradável, porque realmente o trânsito cansa a pessoa que está dirigindo e quanto cansa também as outras pessoas que ficam olhando aqueles carros que não saem do lugar. A gente fazer o exercício nos momentos mais complicados, nos momentos mais difíceis, para ultrapassarmos a situação perturbativa que é tão comum em nossa vida. Outro aspecto bem interessante. Há alguns anos atrás, morava ainda no Rio de Janeiro uma amiga muito querida, que hoje se mudou do Rio. Mas ela era a pessoa que me levava em todo lugar que eu precisasse. Eu precisando de um motorista, eu ligava para ela: dá para você me levar em tal lugar? E ela sempre estava disposta. Era realmente uma pessoa bem prestativa. E eu adorava, né? Porque estava sempre uma pessoa amiga e tal, e muitas vezes eu precisava de transporte e ela me ajudava. Uma ocasião, eu não sei o que é que deu na cabeça dela, e eu devia estar muito perturbada naquele dia. Nós estávamos indo para Niterói,
Uma companheira da casa havia caído, quebrou a bacia e estava de castigo na cama. Então resolvemos fazer uma visita para transmitir um passe, para conversar um pouquinho. E eu liguei para ela, ela passou na minha casa e estávamos indo para Niterói. E ela resolveu fazer uma pergunta. E eu, que estava muito perturbada, fui responder a pergunta sem pensar. Ela perguntou: Ana, nós somos amigas já há um bocado de tempo. Você é minha amiga, eu considero você uma grande amiga. Mas você nunca disse a meu respeito alguma coisa para me ajudar a melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero ser uma boa espírita. Então, diga, qual o defeito que você enxerga em mim? Olha só que pergunta danada. E pior foi a resposta. Como eu estava muito perturbada, eu não pensei na resposta. E peguei e falei: inveja. Olha, quase que eu caí da ponte Rio-Niterói, porque ela pisou no freio com tanta violência. E naquele tempo não era obrigatório usar o cinto de segurança. E eu fui parar no para-brisa. E eu falei assim: o que foi isto? Ela falou: inveja? Eu? Sentir inveja? Ana, você está muito perturbada. Eu falei: estou mesmo. Ô, minha filha, me perdoa, que ideia. A palavra escapou da boca, eu não pensei. Me perdoa. Ela: não perdoo. Não diz inveja, eu? Pensa bem. E eu fiquei pensando e ela ficou calada dirigindo, e eu percebi que ela estava irritada, aborrecida. E foi dirigindo. Passou um pouquinho, ela pisou no freio novamente, mas dessa vez eu já estava esperando. Aí ela perguntou: Ana, você acha que eu sou invejosa? Eu falei: não, filha, não acho, absolutamente. Eu estava perturbada, eu estava longe, pensando noutra coisa, e a palavra escapou da boca, de jeito nenhum. Ela falou assim: ainda bem, porque eu não tenho motivo nenhum para ser invejosa. Vamos analisar. E ela começou a analisar. Eu sou uma mulher bonita. Você pode dizer ao contrário? E eu disse: absolutamente. E ela realmente é uma mulher muito bonita. Hoje, já com quase 80 anos, ela continua a ser uma mulher muito bonita. Eu falei: não, você é uma mulher bonita, não resta dúvida. Ela disse: sou bem casada. O meu marido me ama. Ele faz tudo para mim, tudo. E era verdade. O marido realmente já desencarnou, mas fazia tudo o que ela queria. E eu disse: é certo, você é uma mulher bonita e tem um marido que gosta muito de você. Tenho 2 filhos que são geniais. Meu filho, que é médico, o outro é engenheiro, foram alunos brilhantes, sempre foram brilhantes e continuam a ser brilhantes nas atividades que realizam. Eu disse: não resta a menor dúvida. Ela: onde eu vou ter inveja? Uma mulher bonita, que tem um marido que não sabe o que faz para agradar, 2 filhos que são brilhantes, onde vai caber inveja dentro de mim? E tem mais ainda. Só tem um senão na minha vida. Eu queria nascer na Inglaterra e fui nascer aqui no Brasil. Mas para compensar isso, tudo que eu tenho no meu apartamento veio da Inglaterra. Os móveis, que o marido era militar, os móveis todos são ingleses. A louça que eu tomo café é inglesa, a louça que eu me alimento é inglesa, tudo, os lençóis que eu uso, as roupas que eu visto, tudo veio da Inglaterra. Tudo lá dentro, só falta eu ser inglesa, porque o resto tudo é inglês. E eu disse: não resta a menor dúvida. Ela: então, eu tenho tudo que eu tenho na vida, tudo que eu quero eu tenho. Onde vai estar a inveja? Eu disse: lugar nenhum. Não há possibilidade, minha filha. Você perdoa, foi um engano, não há problema nenhum, desculpa mesmo. E continuamos a viagem. Chegando mais perto um pouquinho, ela falou assim: Ana, como é a inveja, hein? Eu falei: bem, a inveja é uma coisa muito sutil. Dificilmente a gente poderia, aliás, fazendo um estacato aqui para dizer que a NET está fazendo um estudo sobre a inveja e descobrindo que ela tem um padrão cerebral muito interessante
e que a gente não vai precisar perguntar para os outros. A gente vai descobrir se tem inveja ou não dentro desses padrões das experiências que ela está analisando, que ela está estudando. Muito interessante. Então ela disse, me explica. Como eu não conhecia ainda esses padrões, eu comecei a dizer mais ou menos. Eu falei, a pessoa invejosa nunca fica feliz com a vitória dos outros. Ela sempre procura minimizar as vitórias do outro companheiro. Por exemplo, eu chego para alguém e digo assim, nossa, acabei de comprar um Fiat Uno, novinho em folha, lindo, tá novo, cheirando a novo. Ele é assim vermelho, muito bonito. Aí a pessoa fala assim, ah é? Um Fiat Uno você comprou? Pois é, o meu marido me deu de presente uma Mercedes, que é uma coisa linda, preta, brilhante, linda. Acabou com o meu Fiat, uma Mercedes, meu Fiat, então já morreu. A inveja tem essas coisas. Então alguém chega, uma mãe chega feliz e fala assim, nossa, meu filho tirou 8 de matemática. Nossa, eu estou tão contente, e ele também ficou muito contente, tirou 8 de matemática. Aí a pessoa pega e diz assim, ah, eu tenho um primo que só tira 10. É campeão de Olimpíada de Matemática, só tira medalha de ouro, é uma coisa. Já joga água fria na alegria do outro. Então isto é inveja, não importa o quanto se tenha, contanto que a gente faça com que a alegria do outro seja minimizada. Isso é muito comum. Digamos assim, alguém chega para o Jacó e diz assim, a Ana Guimarães fez uma palestra muito boa, você não acha? Aí o Jacó fala assim, porque vocês nunca ouviram o Raul Teixeira falar. Ele falava muito bem. Pronto, já estragou a palestra da coitada da Ana. Então isto nós podemos dar o nome de inveja. É a pessoa que, não estou dizendo que o Jacó é invejoso, não, pelo amor de Deus, foi só um exemplo. É a forma que a gente tem de minimizar a alegria do outro, jogar água fria na alegria do outro. Bem, ela falou assim, ah, isso eu não tenho, graças a Deus, inveja, e ela não esquecia da inveja, é uma complicação, até chegarmos na casa da companheira. Paramos e fomos lá, conversamos. Ela morava sozinha, não tinha ninguém, e era a pessoa que fazia crochê na nossa casa, fazia aqueles biquinhos nos panos de prata, aquela coisa toda. E demos o passe, conversamos um pouco. Quando já íamos sair, eu perguntei à companheira, você tem feito alguma coisa diferente, algum biquinho diferente para os panos de prata? Ela falou, ah, eu estou fazendo um que é lindo, estou tirando a amostra. Ela pegou uma lata que estava do lado, abriu e tirou um pedaço de crochê que realmente estava muito bonito e botou na minha mão. Eu peguei, olhei, eu me encanto com o trabalho de mão que as pessoas fazem. Eu acho uma coisa linda a mulher que tem habilidade para bordar, para fazer crochê. Então eu olhei, achei tão bonito, aí virei para a amiga e falei assim, olha que coisa linda o trabalho que ela está fazendo. Ela olhou assim e falou assim, é verdade, está muito bom, mas a minha avó... Aí ela parou e olhou para mim e disse, a minha avó sempre quis fazer crochê e nunca conseguiu, coitada, a sua vida toda tentando fazer crochê. E eu não disse nada, mas eu dei risada por dentro, dei risada, e ficamos... Aí nós saímos, quando saímos, ela me pegou pelo braço, ela era bem maior do que eu, pegou pelo braço, sacudiu e falou assim, a minha avó era uma excelente crocheteira, sabe? Ela fez coisas lindas. Eu falei, pois é, filha, mas vale a pena dizer isso para outra? Ela estava tão feliz com o trabalho que ela fez e a gente estava achando bonito, ela estava feliz. Aí você pega a minha avó, fazia crochê melhor do que esse, já estragava o crochê da outra. Ela falou assim, então isso é inveja? Eu falei, infelizmente, é um plurido de inveja. Não é que você seja totalmente invejosa, mas é um pouquinho, assim, aquela vontade de destruir a alegria do outro. Ela falou, que coisa, nunca pensei nisso. Eu falei, a gente nunca pensa, mas agora você vai pensar. Aí passou um tempo, nós estávamos no caminho da esperança e chegou uma companheira e falou assim, ai Ana, pelo amor de Deus, você vai me ajudar a orar pelo meu filho. Ele se formou agora
e ele vai prestar um concurso para fazer, como é que chama o que o médico faz? Não é estágio, não, é residência. Ele vai fazer agora prestar o concurso para residência, e ele está tão nervoso. Ora por ele, eu também vou orar, vamos orar junto, quem sabe ele passa, ele está precisando dessa residência. Eu falei, tá certo. Aí a companheira que estava do lado falou assim, mas não pensa assim, o meu filho... E olhou para mim e falou assim, pois é, o meu filho tentou umas 3 ou 4 vezes, aí ele conseguiu passar, graças a Deus já fez a residência dele, tá tudo ok, tudo bem. Tem uma certa dificuldade, mas consegue superar, fica tranquila. Aí ela, muito obrigado pelo estímulo e tal, saiu. E ela virou e falou assim, o meu filho passou em primeiro lugar, quando ele foi prestar o concurso, ele passou em primeiro lugar, você sabe disso. Eu falei, eu sei, mas digamos que o filho dela não passe, ela vai ficar com aquela ideia, o seu filho é melhor do que o dela, sempre fica, e nenhuma mãe fica feliz com isso. Então você disse que seu filho teve dificuldade, ela sabe que seu filho é um médico brilhante, então ficou tudo bem. Ela falou, inveja? Sim, senhor, eu não sabia que eu tinha esse negócio. Eu falei, a maioria de nós temos e não sabemos que é. E isto é uma realidade. Por isso, a resposta 919 do Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Aprendermos a nos conhecer, aprendermos a mergulhar nesse mundo, esse mundo gigantesco que se chama eu. Para sabermos aquilo que está dentro de nós, a gente costuma dizer aos nossos filhos, às pessoas, eu te conheço como a palma da minha mão. Quanta vezes a gente diz isso para os filhos? E isto não é verdade. Uma ocasião, meu filho chegou em casa e eu perguntei uma coisa para ele, ele respondeu e eu vi que ele não estava dizendo a verdade. Aí eu insisti, ele falou, mãe, o que foi? Eu falei, meu filho, eu te conheço como a palma da minha mão, pode dizer a verdade. Muito bem, passou uma temporada, aí um dia ele chegou da escola, botou a mochila num canto e entrou na cozinha, eu estava ali nos afazeres domésticos, e ele pegou e segurou as minhas 2 mãos, botou para trás e falou assim, mãe, descreve para mim a sua mão direita. Eu nunca prestei atenção na minha mão direita, muito menos na esquerda. Eu falei, por quê, filho? Eu estou ocupado. Não, fala para mim, mãe, como é a sua mão direita? Eu falei, eu não sei. Ele falou, tá vendo? Como você disse que me conhece como a palma da sua mão? Como você não conhece a palma da sua mão, você não me conhece também. Então vamos fazer um esforço para a gente se entender, não é, dona Ana? E eu disse, meu filho, a gente diz tanta coisa porque não pensa naquilo que fala. E eu comecei a analisar, mas se me perguntar como é a palma da mão, eu ainda não sei, não memorizei. Então nós temos que refletir um pouco a respeito das coisas do cotidiano. A gente costuma acreditar que não vai nunca tropeçar numa montanha, e não vai mesmo. Ninguém pense que vai cair porque tropeçou numa montanha. O que costuma derrubar o ser humano são as pequenas pedrinhas no nosso caminho, os pedregulhos, onde a gente pisa, escorrega e cai. São os pequenos acontecimentos que vão se acumulando e nós não raciocinamos, não racionalizamos em cima desses acontecimentos e vamos deixando que a coisa vá seguindo o seu caminho sem tentar nos levantar. Então vamos pensar, nós não somos espíritas apenas na casa espírita. Nós temos que ser espíritas 24 horas por dia, em todos os momentos da nossa vida. Vamos pensar no mau humor matinal, na importância de superarmos essa ida ao encontro dos espíritos que nos são afins. O semelhante procura o semelhante, e é dessa forma que nós vamos buscar aqueles que afinizam mais com a nossa mente, reciclando, modificando o status quo, modificando os pensamentos, crescendo moral,
espiritualmente falando. Da mesma forma, a irritabilidade diminuir para que os lares se tornem mais agradáveis, a convivência se torne agradável. É do nosso esforço que nós vamos criar as células sadias do organismo social, porque as células do organismo social são os lares, e é ali que nós vamos preparando a sociedade de amanhã. A agressividade, que já é uma situação bem mais acentuada, trabalhar isso em nossos filhos, numa convivência mais harmônica, numa convivência mais feliz, para podermos construir o mundo de paz que o Espiritismo pode estabelecer na Terra. É a única religião no mundo capaz de realmente mudar a situação da humanidade, mudar a situação das criaturas. Quando nós pensarmos como espíritos imortais, que vamos retornar ao mundo espiritual, porque é lá a nossa origem. Nós pertencemos ao mundo espiritual. E quando pensamos em reencarnação, o retorno à vida corpórea, a oportunidade que a lei nos confere de nos tornarmos um pouco melhores, de estabelecermos uma mudança, mas agora uma mudança comportamental, estribado no conhecimento de causa. Não é uma imposição religiosa, mas é o conhecimento. Eu vou me tornar melhor porque eu desejo crescer. É este o meu objetivo. Então eu vou me esforçar para mudar os padrões de pensamento, os padrões vibratórios, os padrões comportamentais e do meu relacionamento com as demais criaturas. Não resta dúvida de que o matrimônio é um dos desafios mais difíceis para o ser humano, porque são duas almas que se aglutinam, vindo de origens diferenciadas, educação diferenciada, tudo diferente. Então, o espírita, e não só o espírita, mas todas as criaturas, têm que aplicar a ética da alteridade, aprender a conviver com as diferenças, aparando as arestas, desculpando o outro, perdoando, aplicando o verdadeiro preceito de caridade, consoante a entendia Jesus e consoante se encontra na resposta 886 do Livro dos Espíritos. Aprender a conviver com a diferença não é separar por causa da diferença, mas conviver com a diferença e ter a capacidade, como filho de Deus que somos, e com os poderes infinitos que o Senhor nos otorgou, passagem onde Jesus acalma a tempestade, com todos esses valores, fazer o aplicativo deles em benefício de uma sociedade mais harmônica, mais agradável, mais feliz. O Sr. Guimarães era nordestino. Ele dizia que era sergipano naturalizado baiano, que ele nasceu em Sergipe, mas foi viver com 1 mês de idade na Bahia. Então ele era sergipano naturalizado baiano. E não sei se são todos os nordestinos, mas os que eu conheço costumam levantar a voz com muita facilidade. Começa uma discussão, a voz vai aumentando de diapasão, e eu acho isso muito engraçado. Então, a primeira discussão que nós tivemos depois do casamento, eu estava defendendo o meu ponto de vista e ele estava defendendo o dele, e começamos a discutir dentro do quarto, e de repente ele foi se empolgando na discussão e a voz foi levantando, aumentando um pouquinho. E eu não gosto de discussão, não gosto de grito. Então eu comecei a rir. Numa certa altura que ele estava falando, eu comecei a rir. E ele virou para mim e falou assim: tá maluca? E eu disse: por quê? A gente tá brigando e você tá dando risada? Por que você tá rindo? E eu falei: eu tô rindo de você, meu filho. Ele falou: de mim por quê? Eu sou algum palhaço? Eu falei: não, eu tô rindo porque você pensa que eu sou surda e eu não sou.
eu escuto bem, então pode falar baixinho que eu escuto. E você fica pensando que eu sou surda e grita. Aí ele começou a rir também, falou assim, é maluca. Acabou a briga. E realmente a gente brigou muito pouco. Nos 44 anos e meio de vida em comum, a gente brigou pouco. E eu sinto uma saudade enorme dele. Ainda hoje, 5 anos depois da sua partida, eu ainda me pego pensando em como foi importante na minha vida de espírita esses 44 anos de vida em comum. Como eu aprendi, como mudou o meu temperamento, como mudou a minha visão de vida. Porque o matrimônio realmente é uma escola abençoada, onde a gente vai aprendendo na forja do sofrimento, do testemunho, a nos educarmos, a aprendermos a compreender o próximo, a estabelecer um clima diferenciado na nossa vida. E com o Espiritismo a gente tem nas mãos um instrumento notável para vencermos as dificuldades. Então, viva bem com os seus filhos. Estabeleça um clima de amizade entre vocês. Não briguem, não vale a pena. Dentro do lar, leve para lá as vibrações carinhosas, porque os filhos merecem. Os espíritos que vêm, eu costumo dizer para as pessoas que o maior exemplo de confiança que existe na face da terra é o nascimento de um filho. Porque um espírito que retorna, ele chega completamente desarmado, sem nenhum tipo de defesa contra as intempéries da existência. Ele confia plenamente nos braços maternos e nos braços paternos. Então ele se entrega completamente sem defesa nas mãos de duas pessoas, papai e mamãe. Então é o maior exemplo de confiança e também de Deus, porque um espírito que nasce através de nós é mais um filho de Deus que volta à terra. Então é como se ele chegasse para você e dissesse: toma conta do meu filho, cuida do meu filho para mim. Depois nós vamos ter que dar conta da nossa administração. Então, se a gente pensa isso, o lar muda completamente diante da nossa visão, toma uma outra conotação de carinho, de respeito, de harmonização, que precisa viger para que a gente faça jus à confiança que os espíritos depositam em nossas mãos. Alguns dias atrás, houve uma passeata em São Paulo de mulheres que pediam a legalização do aborto. Mulheres pedindo a legalização do aborto, o direito de ser infeliz, pedindo o direito de se comprometerem com um crime inominável. Eu vi aquilo e fiquei pensando com os meus botões o quanto o Espiritismo pode fazer em benefício do despertar das criaturas, o despertar do espírito, começando por nós, pelo nosso despertar e pela exemplificação que podemos dar numa sociedade ainda bastante atormentada, bastante perturbada, onde nós estamos inseridos. Vamos pensar nisso e vamos recordar Jesus. E eis que um sol de luz brilhou na treva escura, um sol de excelso alvor, de mágica ternura, encheu de aroma o val. Meu Deus, os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitula o mal. Perfume estranho os ares embalsamam,
Ó Deus de excelso amor, que coração de flama transforma a treva em luz, e no silêncio imenso do infinito murmura o pobre coração proscrito o nome de Jesus. Muito obrigada, muita paz.